Olá a todos, sou o professor Olavo, estou gravando aqui mais uma aula com meus estudantes de Física 2 do presencial. Vou falar agora sobre teoria cinética dos gases. Então vou falar rapidamente sobre o número de Avogadro, definir um gás ideal, falar sobre temperatura, pressão e a velocidade quadrática média, energia de translação, livre caminho médio, rapidamente sobre distribuição de velocidades, calor específico molar de um gás ideal, graus de liberdade e revisitar o calor específico, falar dos efeitos quânticos e termino falando sobre a expansão diabática, né? A gente deduz o PV elevado a gama. Isso tudo após a vinheta. Então, falando aqui sobre o número de Avogadro, né? A teoria cinética dos gases relaciona a propriedade macroscópica dos gases, como por exemplo pressão, temperatura, às propriedades microscópicas da molécula do gás, como por exemplo a velocidade e a energia cinética de cada partícula. Um mol é um número de átomos em que uma amostra, no caso de carbono 12, tem 12 gramas. Então essa é a medida, né? Então a gente pega o carbono 12 da tabela, quando a gente olha, a gente conta o número de átomos que a gente tem em 12 gramas do carbono 12, esse número a gente chama de 1 mol. E o número de Avogadro é exatamente isso aí, ó. Um mol de uma substância contém um número de Avogadro, ou seja, tem um número que é tabelado, né? Quando você vai na tabela periódica e pega a massa molecular, massa atômica do objeto e conta quantos entes, né? quantos átomos tem aquela quantidade, a gente tem o mesmo número, que é uma constante, que é esse número de Avogadro, que é cerca de 6,02 a 10 e 23 partículas. A massa molar M de uma substância é a massa de 1 mol dessa substância. Está relacionada à massa M de uma molécula da substância através da equação abaixo, ou seja, a massa molar é a massa do objeto vezes o número de Avogadro. Ou o número de mols, a gente pode definir ele aqui embaixo. Ó. Opa. Deixa eu tirar essa. Esse aqui ele sai, né? Mas aqui embaixo a gente pode relacionar o número de mols, né? Como sendo relacionar ele com a massa do objeto dividido pelo número de Avogadro. Deixa eu ver aqui. Aí, consegui tirar. Bem. Agora a definição de um gás ideal. A gente vai trabalhar, a gente inicia a teoria cinética dos gases pensando num gás, né, que ele não interage, ele não faz reação entre ele. Ele é uma partícula, cada elemento do gás, bem pequenininha, de forma que ele não ocupa volume dentro dos recipientes que a gente vai trabalhar. Então, quando se fala de V aqui, ó, é todo o volume do recipiente mesmo. Então, o gás ideal é um gás para o qual a pressão, o volume e a temperatura estão relacionados com a relação abaixo. PV igual a nRT, que é a lei dos gases. No caso aqui, N é o número de mols de um gás e o R é uma constante, né? Que no caso aqui ela é dada se a temperatura for em Kelvin, volume em litros ou metros cúbicos, que a gente tem aqui que o R vale 8,31 joules por mol Kelvin. Uma constante importante aí, ela é chamada constante dos gases ideais. Na lei dos gases ideais, pode também ser escrita dessa forma, onde K é a constante de Boltzmann. Né? E aqui tem uma. Coloquei mais pra frente. O que vem a ser essa constante de Boltzmann? Ela está relacionada com esse R e o número de Avogadro. Então, no gás ideal aqui, a gente vai considerar que as colisões são perfeitamente elásticas. Se eu fizer uma colisão contra uma das paredes do recipiente, essa partícula ela bate e volta com a mesma temperatura, só que ela só inverte o sinal da temperatura. A constante de Boltzmann, a constante universal, ela aparece em outros locais aí da nossa carreira. Ela é dada por 1,38, 10 a menos 23. E aqui a gente pode falar, no gás ideal, a gente pode estudar os estados de um gás, elencando as pressões, o volume e a temperatura antes e relacioná-las
Como depois aqui, ó, por exemplo, desculpe, eu posso, se você observar bem, PV sobre T é igual a NR. Só que tanto N, se eu desconsiderar vazamentos, quanto R são constantes. Então eu posso tranquilamente falar de um PVT inicial e comparará com PVT final. E caso a transformação seja isovolumétrica, então a gente tem uma transformação isovolumétrica, que a gente estuda lá no ensino médio, a transformação de Gay-Lussac, isotérmico, então PV igual a PV, etc. Bem, então, ainda trabalhando com um gás ideal, vamos pegar um caso bem especial aqui, em que eu caminho numa isoterma, quer dizer o quê? Temperatura que é constante. E nessa isoterma eu quero avaliar o trabalho realizado nesse gás. Então, como o trabalho é constante, eu posso até escrever aqui, ó, que trabalho, a gente já viu na aula anterior, ela pode ser dada pela integral de PdV e pela lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Ou seja, eu posso escrever P como sendo nRT sobre volume. Se eu fizer PdV, então eu pegar esse PdV e integrar para achar o trabalho. Só que como é uma isoterma, a temperatura sai aqui, ela não varia com o volume, então ela sai da integral, vira uma integral de dV sobre V, que eu escrevi aqui, ó. Então PV, nRT, então isso aqui é uma constante, então fica 1 sobre V, então o P, ele é somente esse cara aqui, dV. Quando eu integro isso aqui, nota que isso tudo que sai da integral, eu fico com a expressão de que o trabalho de uma isoterma é um logaritmo ln de V do volume final, volume inicial. Então fica aqui a nossa primeira equação, muito útil aí, ó, que em breve a gente vai realizar, verificar ciclos, né, trabalhar com trechos, transformações, e já saiba, uma transformação isotérmica produz esse trabalho, né, nRT aqui. Aí a gente pode aproveitar o gráfico, vamos supor, lembra estudante que tem que ser redundante, eu falei isso na aula anterior, trabalho zero, então você tem quando você tem um processo de volume constante, o trabalho é nulo. E quando você tem um processo em que a pressão é constante, a pressão sai da integral aqui, que ela é constante, então ela vira um número, e o trabalho vira pressão vezes ΔV, está expresso aqui. Então essas são as principais transformações de trabalho em gás ideal. Agora vamos relacionar a velocidade quadrática média com pressão e com temperatura. Então a gente inicia o seguinte, vamos pegar uma caixa, um gás, né? Vamos isolar um cubo, uma caixinha dentro desse gás. Então suponha que o gás ele parte de uma das paredes, ele acabou de colidir com essa parede no plano YZ aqui, e ele vai em direção à outra parede que está a uma distância L, também no plano YZ, uma distância L em X. E esse plano tem largura L e altura Z também. Como é um gás ideal, eu vou considerar que esse gás ele não ocupa volume no espaço, então ele é um ponto caminhando mesmo. E eu vou considerar que as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, se ele bater de frente com a parede, ele vai bater e ricochetear, só invertendo a velocidade. Aí quando isso acontece, eu posso pensar o seguinte, o que eu tenho nessa parede que ele bateu aqui? Ele tem massa e velocidade indo, quando ele bate, ele só inverte a velocidade e volta. Então se eu for olhar a variação do momento linear, eu vou ter massa e velocidade antes, menos massa e velocidade depois. Se antes ele estava com velocidade negativa de x, ou seja, eu estava indo nessa direção da seta que eu estou indicando aqui,
Quando ele ricocheteia, ele volta com velocidade positiva na direção x. Então o antes dele é um menos Vx. Então é menos Vx menos o estado final dele, que é mais Vx. Então dá menos 2 vezes massa velocidade. Essa é a variação do momento linear. Só que a gente sabe que força, se a gente rememorar as aulas de física 1, força é massa vezes aceleração, ou tem a forma forte da força, que é derivada no tempo de P. Aliás, esse P aqui é o Q, né? Do Q. Então, também não é uma boa letra, porque a gente tem tanto P quanto Q aqui. Mas o importante é que isso aqui é derivada do momento linear, massa-velocidade. E realmente, se eu tiver num regime em que a massa é constante, o que vai dar isso aqui? Ó? Deriva a massa não passa, então dv dt, que é propriamente dita massa vezes aceleração. Né? Então, se eu dividir esse cara aqui por ΔT, ou seja, dividir isso tudo aqui por ΔT, no fundo eu vou ter quem? Eu vou ter a força com que a parede arremessou, ou seja, a força sofrida pela parede, ou a força que a parede imprimiu sobre a partícula. E é isso que é feito. Ó. Se eu derivar esse cara aqui por ΔT, isso daqui vai ser a força. Mas o que é esse ΔT? Vamos considerar o tempo que ele demora entre uma colisão. Por ele colidir aqui, quanto tempo depois ele vai colidir aqui de novo? Depois que ele for voltar e colidir aqui de novo. Então, que tempo é esse? Bem, ele está com a velocidade V. Velocidade é o que? Ele fez 2 andadas lá, 2 L's, dividido pelo tempo dele bater e voltar. Então, por isso que no lugar do ΔT, aqui, ele coloca o que? Substitui aqui ó, por 2L dividido por V. Então, a força pode ser escrita por 2L, 2mv daqui, dividido pela força dividido por 2L dividido por V, que dá mv ao quadrado, esse 2 corta com esse 2 aqui, sobre L. Ah, cadê o sinal negativo? Então, a força, a gente vai indicar a força ou na direção da parede, para lá, ou a força, o sinal a gente está olhando o módulo dessa força que aparece na parede. Sabendo dessa força, eu consigo achar a pressão. Ó. Pressão não é força por área? No nosso caso aqui, essa é a força. mvx ao quadrado sobre L. Se eu dividir isso daqui pela área, qual que é a área que essa paredinha está sofrendo? L ao quadrado, eu fico com uma coisa assim, ó. Deixa eu voltar então. Eu fico com uma coisa desse tipo aqui, ó. Que a pressão é igual a mv ao quadrado sobre volume. Onde volume é igual a L ao cubo. Né? Então a gente fica com essa. Então, pressão, força sobre área. Aí essa força aqui, ele olhou a força só na direção x. Então a força na direção dá isso aqui, massa sobre área. E o somatório das velocidades. Né? Então isso é a pressão no gás todo. Então nota que a pressão no gás todo, ele pegou a pressão na direção x, pressão na direção y, e assim por diante. Né? Aí daqui já começa a aparecer essa velocidade quadrática média na direção x. Né? Porque cada partícula aqui vai ter uma velocidade diferente. Então ele somou várias velocidades aqui de várias partículas, até n, onde esse n maiúsculo remete ao número de mols, a quantidade de partículas que tem lá dentro. Então quando eu somo todas essas massas, todas essas partículas, eu tenho esse termo comum aqui, que é um somatório das velocidades x. Então eu tenho uma média das velocidades na direção x, então nota que eu estou pegando a velocidade quadrada da partícula 1, né? Aqui estou pegando a quadrada da partícula 1, partícula 2 até a última partícula. Então é como se eu fizesse uma média das velocidades na direção x.
Então, N vezes mA é a massa molar do gás, né? Então, eu posso escrever a pressão como sendo o número de mols vezes a massa molar, dividido pelo volume, né? Então, PV, né? Vezes essa velocidade quadrática média. E dá para melhorar isso aqui, ó. Se eu pensar que tipo, não existe sistema de coordenadas preferencial, quer dizer o quê? Que a velocidade média geral, vamos supor, esse cara aqui, ó, desenhar para ficar interessante. Vamos pegar um sistema x, y, z. Aí tem um cara que está com a velocidade andando assim, uma velocidade v, um vetor assim. O que essa velocidade v é? Ela tem um desenho na direção x, tem um desenho na direção y, tem um desenho na direção z, tem uma projeção em cada um. Então esse vzão aqui, ó, ele é como se fosse uma hiperhipotenusa, né? Que envolve todos os triângulos retângulos aqui, ó. Então eu posso pegar aqui, esse cara aqui, ele é feito de um x, y, essa hipotenusa aqui, e ainda tem um z para cima, né? Ou seja, ela ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E como não existe nenhum sistema de coordenadas preferencial, quer dizer o quê? Que eu posso redesenhar esse cara assim, ó, esse vetor assim, só que mudar o nome, chamar esse aqui de x, aliás, esse aqui já era x, mas chamar esse aqui, ó, de x, x, y, aí para cima vai estar o z. Então esse cara aqui também é x ao quadrado, ou seja, cada elemento aqui, cada coordenada, ela é meio que, ela é aproximadamente do mesmo tamanho das outras. Significa o quê? Que esse cara, só o Vx aqui, ó, para eu fazer esse cara aqui, eu preciso desse, mais esse, mais esse. Ou seja, ou eu pego os três, eu posso pegar 3 vezes um deles. 3 vezes o Vx, isso é quadrado, né? Esse é o meu V quadrado. Ou 3 vezes o meu Y, né? Porque vamos supor, ao invés de pegar esse, mais esse, mais esse, eu vou pegar 3 vezes do meio. Isso também dá meu V quadrado. Isso por aproximação. Tipo, já que são valores médios, então na média esse cara aqui é muito parecido com ele sozinho. Esse cara aqui ele é cerca de 1/3 dos outros. Por isso que eu posso escrever colocar essa expressão aqui, ó. O Vx sozinho, ele equivale a 1/3 do V vetor. É 1/3, né? Porque se a gente for distribuir, cada um pega um pouquinho para si, então vai ficar 1/3 para cada aqui. Então eu posso escrever isso. Então no lugar do meu Vx médio aqui, eu posso colocar o meu V vetor sobre 3, que é feito aqui, ó. Então no lugar do Vx eu vou substituir por V e colocar um 3 aqui embaixo. Aí daqui a gente já começa a desenhar nosso final, né, que a gente quer saber em termos da velocidade quadrática média. Existe o VRMS, né, que é Rate Measured Square, que é o quadrático, que é a raiz quadrada da raiz do V médio quadrado, V quadrado médio. E eu posso utilizar esse termo que aparece muito na literatura, a gente utiliza muito ele, e a gente pode substituir o que aparece aqui por ele. Então a pressão é igual a número de mols, massa molar, e essa velocidade quadrática média sobre 3V. Aí, como PV é igual a nRT, né? Olha só, se a gente utilizar aqui, ó, que PV é igual a nRT, nota que está se desenhando aqui, ó, o PV, N, então sobrou que o RT é esse termo aqui sobre 3. Então a gente descobre uma coisa interessante, que a velocidade quadrática média, ela depende de uma constante, da massa do objeto, a massa molar dele, claro que tem, e da temperatura. Isso é muito interessante, que essa temperatura aqui, ó, ela está intimamente relacionada com a velocidade de agitação dos gases. E a gente falou isso na lei zero, né? Que temperatura é a medida da agitação do gás. Então aqui a gente tem uma dedução que chega nisso, ó, que é a velocidade com que os gases estão se movendo dentro do gás, isso está relacionado com a temperatura. E isso nos leva a observar o seguinte:
Se eu for olhar então a energia cinética de translação da molécula, o que é energia cinética de translação? A energia que ele tem em se mover de um lado para o outro no sistema 3D. Se eu for olhar essa energia cinética, é pegar o quê? É pegar a metade de massa e velocidade e fazer a média. Lembra que cada massinha, cada partícula tem sua massa, sua velocidade dentro do gás. Se eu somar todos, é como se estivesse fazendo uma média. É somar N dividido por N. Então, esse gás, essa velocidade média, então nota que a gente pode tirar as constantes aqui, né? Eu fico com a velocidade quadrática média aqui, ó. Então, no lugar do V quadrado médio, eu posso substituir pelo V mrs. Só que o V ao quadrado mrs está intimamente ligado com kT, né? A gente viu aqui anteriormente, ó, 3R sobre M é a temperatura, então ele ao quadrado é exatamente isso. Então, quando a gente substitui, olha só, eu fico com meio de massa velocidade, massa vezes a velocidade, que é 3RT sobre M. Ou seja, a energia cinética com que os objetos se transladam é dado por 3RT sobre 2NA, né, onde NA que é a massa molar sobre massa. Só que a constante de Boltzmann, né, o que eu já citei antes, um importante teórico, físico teórico, a gente pode usar a constante de Boltzmann e chegar que a energia de translação é dada por essa expressão aqui, ó, 3 meios de kT. Né, 3 meios de kT. Aí a gente anuncia o seguinte: uma dada temperatura, né, ou seja, de novo, a energia cinética, ou seja, com que a energia com que os objetos estão se movendo de um lado para o outro, está intimamente relacionado com a temperatura, porque K é uma constante. Então, todas as moléculas de um gás, independente de suas massas, elas têm a mesma energia cinética média, que é 3 meios de kT. Né? Quando medidos a temperatura de um gás, também estamos medindo a energia cinética de translação média de suas moléculas. Né? E por falar em energia, vamos supor então agora uma pequena extravasão, né? Vamos supor que as partículas têm uma certa dimensão e eu quero medir o quanto que elas andam antes de colidirem uma com a outra, né? Lembra que a gente está considerando anteriormente o gás ideal é quando você não tem dimensão. Então, esse caso aqui é aplicado para um gás, não necessariamente o gás ideal, é um gás que tem uma certa dimensão. E o que a gente tem é o seguinte: o caminho livre, o caminho médio que uma molécula percorre antes de colidir é dado por essa expressão aqui, onde o D minúsculo é o diâmetro da partícula. Né? E uma dedução interessante é a seguinte: eu posso considerar, vamos supor que eu tenho uma partícula que é de diâmetro D, para fazer uma das especialidades para fazer essa conta aqui, ao invés de ficar calculando, eu posso trocar essa partícula de diâmetro D, duas partículas grudadas de diâmetro D, por uma partícula, a partícula não faz sentido falar com diâmetro, mas essas moléculas têm diâmetro D, grudadas aqui, elas podem ser substituídas por uma molécula que tem um diâmetro 2D. Né? Ou seja, tipo, a área de choque que esse cara aqui tem para colidir, o tanto que ele anda antes de colidir, é equivalente a esse daqui, o quanto que ele anda para esse aqui colidir. Então, são colisões equivalentes. E em cima aí tem uma ilustração, né, de um sistema que foi colidindo, fazendo várias colisões aqui para andar. Aliás, a gente vê isso no movimento browniano, né, quando você coloca serragem ou pequenas partículas ou pólen em cima da água, eles começam a se mover ali de forma aleatória. Quem explicou isso até foi o Albert Einstein, né, que o movimento browniano nada mais é do que as partículas na superfície do líquido colidindo. Então, há uma molécula se movendo no interior de um gás, colidindo com as moléculas do gás. Embora as outras moléculas sejam mostradas como estacionárias, há também um movimento dessas. Aí, só para explicar um pouco mais dessa abreviação aqui, considera-se um diâmetro 2D, né? Por isso que aparece aqui um raiz de 2 ao quadrado, 2D ao quadrado aqui. Então, se considera uma partícula de 2D andando nessa distância aqui. Então, essa aqui é
A colisão ocorre nessas condições aqui, ó. Então, colisão ocorre quando a distância entre os centros for igual ao diâmetro. E podemos considerar, né, a aproximação acima e ao lado, onde temos o cilindro varrendo, que é o cilindro varrido por um espaço ΔT, então o tanto que ele andou. Bem. Ainda para complementar as informações do capítulo, a gente vai falar um pouco sobre distribuições. O que vem ser distribuição? É pensar em quais tipos de velocidade a gente tem. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui entre 0 e 0, bem perto de 0, não exatamente 0, até 100 metros por segundo. Quantas partículas com 0 perto de 0 eu tenho? Quantas partículas perto de 100 eu tenho? Então, a distribuição bem típica é você ter poucas partículas em velocidade baixa, poucas partículas em velocidades muito altas, e ter uma média de partículas em velocidades intermediárias. Então aqui você está contando quantas partículas tem em cada velocidade, né? Por isso que a gente chama de distribuição de velocidades, né? E a expressão que fala sobre essa distribuição de velocidades está aqui. Aqui a gente tem uma gaussiana, então eu quero ver a velocidade, quero saber essas velocidades aqui. E ela é dada por essa fórmula. Essa fórmula aqui é a multiplicação de uma parábola por uma gaussiana. Então, eu vou multiplicar isso aqui com uma distribuição gaussiana assim, né? No caso, ela está centrada aqui. Então, eu vou considerar velocidades negativas, né? Então, eu vou travar meu gráfico aqui. Não vou ter velocidades negativas, né? Eu vou considerar só os valores de v quadrado, ó. E essa gaussiana aqui, ó, eu vou considerar ela também só do trecho do positivo para frente. Então, quando eu multiplico essas duas expressões, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho um gráfico assim. Para velocidades muito pequenas, ela começa como uma parábola realmente, mas à medida que o v vai aumentando, essa parte exponencial vai ganhando. Então ele começa com uma parábola, chega no máximo, depois disso ele obedece uma gaussiana, que é uma queda, que vai a zero lá no infinito. Então esse aqui é o gráfico tipo de uma distribuição de velocidades. Então ele faz uma curva aqui e vai caindo para lá. E com esse P em mãos, o que essa distribuição de velocidades me fala? Então isso aqui é em função do V. Ele é como se fosse um oráculo respondedor de perguntas. Eu posso chegar para ele aqui e perguntar assim, qual que é a velocidade moda? Ou seja, qual a velocidade que mais aparece? É que está bem na expressão aqui, ó. Qual que é a velocidade média? Eu tenho que pegar, multiplicar a quantidade de velocidades pela velocidade, fazer uma integral, eu vou ver que a média vai estar por aqui sim, né? Tipo, daqui para lá tem quase a mesma quantidade de velocidades daqui para cá, e assim por diante. Então, nessa distribuição aqui a gente tem esse gráfico. Então, nota que ele começa com uma parábola bonitinha aqui, mas depois ele vai indo a zero, demora lá para o infinito para ir a zero. Aí eu posso fazer perguntas, olha só as perguntas que eu posso fazer. Qual que é a velocidade média? É multiplicar o v por essa expressão e integrar. Então, a velocidade média aqui, ó, é um ponto por aqui sim, é um número que está aqui sim. E eu integro em todo lugar. Qual que é a velocidade? E essa velocidade média eu posso, né, fazer conta aqui quando eu faço a integral. Substituo tudo bonitinho aqui, ó. Eu acho que essa velocidade média é a raiz de 8RT sobre π. Outra pergunta possível. Qual que é a velocidade quadrática média? De novo, eu posso perguntar pro oráculo aí, que é esse P, distribuição. Eu multiplico por um V quadrado, vezes um P, e faço essa integral também em todo lugar, né? Que dá aqui, ó, o V quadrático, como é que tá aqui? O VRMS. Quando você faz essa conta aí, a gente já sabe essa resposta, né? Da raiz de 3K, né? Isso, 3RT. Eu posso perguntar também, por exemplo, eu posso achar a área, se eu fizer a área desse objeto aqui, se ele tiver normalizado direitinho, esse P aqui, distribuição, se eu fizer a área de tudo, que dá 1, né? Quer dizer o quê?
Qual a chance de eu achar uma certa velocidade? É integrar tudo aqui. Mais detalhes disso a gente vê na parte de física quântica, teoria de radiação de corpo negro, por exemplo, utiliza uma distribuição parecida com essa. E uma coisa interessante que só foi explicada mais à frente com a teoria quântica é que os gráficos de temperatura, os gráficos de distribuição, eles dependem da temperatura. Então assim, esses dois gráficos aqui são de um mesmo material a temperaturas diferentes. E aqui a gente tem a distribuição das velocidades de Maxwell. Maxwell também é bem conhecido pelas equações da eletricidade. Então a distribuição de velocidade de Maxwell é dada por aquela fórmula que a gente mostrou anteriormente. Então a distribuição de velocidade de Maxwell, PV, é uma função da qual PV de dV é a fração da molécula com velocidade nos intervalos entre V e V mais delta V. Ela é dada por isso aqui. E a gente consegue três medidas interessantes, né, para essa velocidade de um gás. Né? A gente tem a velocidade média, a velocidade mais provável, que é a que mais acho, e a velocidade quadrática média, que eu nem coloquei aqui, mas ela está aqui. Então a velocidade mais provável é o Vp aqui, ó, é o máximo de P. É o valor, pode ser derivado do P, né? A que você mais achar que é a que tem maior média. Bem, agora, finalmente, não menos importante, falar sobre os calores específicos molares. Lembra que eu tinha já definido o calor, né? Então, ΔQ é igual a massa C ΔT, T de temperatura. E no lugar dessa massa, a gente pode trocar por número de mols, aí esse calor aqui vai ser um calor específico molar. E a gente tem dois tipos de calor específico bem definidos, que é o calor específico a volume constante, calor específico a pressão constante. Vamos deduzi-los aqui. Então vamos pegar o primeiro caso, eu coloco aqui pinos e eu faço uma transformação isovolumétrica. Então tá vendo que o volume aqui não muda aqui embaixo, ó. Então eu vou passar de um certo volume para outro, mudando de uma temperatura para outra. Quando eu olho o calor dessa, né, então o que acontece é que todo calor que entra nesse sistema, ele não realiza trabalho, ele vai fazer variação da energia interna. Então nesse caso aqui a gente tem que o calor, vou colocar entre eles, ó, calor vai ser unicamente a energia interna, né, porque o trabalho foi a zero. Só que calor, então vai ter a energia interna, vai ser igual a quem? Calor, que é NC ΔT. Então esse calor específico que aparece aqui, ó, né, ele é qual caso? É o caso de calor com volume constante. Então o CV, então você guarda essa expressão aí, ó. NCV ΔT é a variação da energia interna. Então a gente pode aqui, ó, a energia interna então é 3 meios de nRT. E esse cara eu posso chamar ele de calor específico a volume constante. Aí quando a gente compara as duas coisas, olha só que interessante. O trabalho é zero. A gente descobre então que o CV é energia interna sobre N ΔT. Ou aquela expressão que eu coloquei aqui agora. Esse cara aqui, ó, o CV é quando ele for a energia interna. Outra transformação que a gente pode fazer também é uma transformação a pressão constante. Então vamos supor que eu não mexo aqui na quantidade de esferas, deixo a quantidade de esferas constante e aqueço, né? Então nota que nesse caso aqui, ó, a pressão foi constante. Então o meu calor, ele foi o que? Variação da energia interna e parte foi trabalho. E as três coisas aconteceram. O NCP ΔT virou quem? A variação da energia interna, que a gente já sabe que é NCV
ΔT, mais o trabalho. Só que o trabalho é quem? É P ΔV. E se a gente olhar para PV igual a nRT, já que a pressão é constante, a única coisa que varia aqui é o ΔV. Isso aqui é tudo constante, então vira nR ΔT. Então, no lugar desse cara aqui, ó, eu posso colocar nR ΔT. É a gente com isso aqui, ó, NCP ΔT igual a NCV ΔT mais NR ΔT. E a gente chega nessa expressão sensacional aqui, que é quem? CP é igual a CV mais R. É isso. Bem, tem isso aqui, né? Então, olha só, o que a pressão constante é isso. Se eu considerar o PV igual a nRT, então o trabalho é nR ΔT. Aí eu uso a primeira lei da termodinâmica. Quando eu substituo cada entidade aí, ó, eu chego na expressão CP igual a CV mais R. Então existe uma relação entre calor específico, a pressão constante e volume constante. E agora, para chegar mais para o final da aula, vamos falar sobre graus de liberdade. Tá? E uma coisa interessante é que a energia média de translação é dada por 3 meios de kT. Só que a energia média de translação é o quê? Vamos supor que eu jogo um balde de energia para a molécula sólida, uma esfera. O que essa esfera pode fazer? Ela pode ir para cima e para baixo, pode ir para um lado e para o outro, e ela pode entrar e sair no papel aqui. Então nota que você tem 3 graus para ela se mover. Então tem 3 graus para cima e para baixo, lado do outro, sai entrando e saindo no papel, para roubar energia. E de novo, cada grau de liberdade aqui, ele não é preferencial, ele não tem preferência em cima dos outros. Eu posso chegar aqui e girar. O que eu chamei de X aqui, X, Y e Z aqui, eu posso pegar um novo sistema de coordenadas aqui, fazer ele girar assim, 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 entrando e saindo do papel aqui, ó. Esse sistema de coordenadas não tem preferência em cima daquilo. Então quer dizer o quê? Que cada grau de liberdade que eu escolher, ele tem igual peso na tomada de energia. Então é plausível falar que cada grau de liberdade aqui, ó, a direção X, né? Ó, direção X, direção grau Y e o grau Z de liberdade, cada um pegou 1/3 dessa energia. Então eu posso falar que cada um aqui, ó, rouba KT sobre 2 de energia. KT sobre 2 de energia. KT sobre 2 de energia. Então é plausível pensar que cada grau de liberdade toma metade da energia. KT sobre 2 de energia. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara aqui, por exemplo, ele tem 3 graus de liberdade, é um gás monatômico. Aí a gente enuncia isso aí, ó. Toda molécula tem um certo número, graus de liberdade, que são independentes, pelas quais a molécula pode armazenar energia. A cada grau de liberdade está associada, em média, uma energia de KT sobre 2. Ou, né, por molécula, ou NR, ou o meio de RT por mol. Aí quando você pega o hélio, beleza, ele tem esses 3 graus de liberdade que eu falei com vocês aí. Então ele pode ir para cima e para baixo, de um lado para o outro, entrar e sair do papel. Já o oxigênio, que esse altera aqui, o que ele tem? Além dele ir de um lado para o outro, além dele fazer assim, ele vai para cima e para baixo, de um lado para o outro, ele entra e sai do papel. Ou seja, além dele ter os 3 graus de liberdade, o que acontece? Eu posso girar ele assim, então ele gira assim, nesse plano aqui. Eu posso girar ele assim, ó, dessa segunda maneira. No entanto, quando eu giro ele aqui, eu não vejo, porque ele é uma partícula, então eu não vejo se ele está girando em torno desse eixo. Então quando eu vou coletar os graus de liberdade de um diatômico, eu tenho o quê? Tenho 3 de translação e 2 de rotação. Então quando eu for falar sobre a energia interna dele, o que eu vou ter que falar?
Já que a energia interna do monatômico é 3, esse cara aqui é 3 meios de kT. Essa é a energia cinética média dele, né? E esse cara aqui, mesmo jeito, o que eu posso falar então? Esse cara aqui, ele pode tudo. Ele pode transladar para cima, para baixo, de um lado para o outro, entrando e saindo do papel. E eu posso girar ele aqui, posso girar ele assim, e posso girar ele em um plano saindo do papel. Então acaba que ele tem 6 graus de liberdade. Aí a gente constrói essa tabela que está aí, ó. O CV, lembra? O CV é quem? É quem está multiplicando o KT aqui na energia de translação. O CV dele, o calor específico dele, ou seja, a energia interna dele, tá relacionado com 3 meios, se for monatômico, 5 meios e com 6 meios, se for diatômico. O CP é só pegar o de K e somar um R. A gente constrói essa tabela aí, onde a gente tem calores específicos diferentes para objetos com graus de liberdade diferentes. Bem, um efeito que a gente tem que considerar, uma coisa que quando a gente vai para o laboratório dá diferença, é a questão do efeito quântico. O que o efeito quântico fala? Com Planck, a gente tem uma energia mínima, né, da matéria, que é a energia quantizada, e ela é sempre múltiplo de um valor, que é relacionado com a constante de Planck. Então, o que isso implica? Implica que, em termos de efeitos quânticos, o calor específico a volume constante, olha só, ele é, vamos pegar no caso monatômico aqui, ele é 1,5, lembra? O monatômico, energia interna do monatômico. Então ele é o que? É 3 meios de kT. Mas dependendo da temperatura que você tem, você vai ter ele um trecho intermediário aqui, ó, que não é nem 3 meios e nem o próximo lá que é 5 meios. Então, entre o 3 meios e 2 meios ele tem uma transição aqui e uma outra transição e assim por diante. Ele começa a oscilar, as rotações não são as mesmas, assim por diante. Então tem efeitos quânticos e um pouco relacionado com a partícula ter uma vibração de fundo. Por exemplo, você pode baixar a temperatura quanto for, que ela vai ter uma vibração inicial, que a gente chama de vibração de fundo, relacionada com isso. Então, a curva CV sobre R, em função da temperatura, para o hidrogênio, que é um gás diatômico. Como existe uma energia mínima para a rotação, oscilação, e apenas a translação, são possíveis temperaturas muito baixas. Quando a temperatura aumenta, começam a aparecer outras características, como a oscilação, que é ele começar a vibrar, que a gente não considerou aqui em nenhum dos efeitos de energia aqui. E para acabar, eu vou deduzir agora a expansão adiabática de um gás. Essa bem conhecida fórmula que a gente conhece desde o ensino médio, o PV elevado a gama, onde esse gama é a razão de Cp sobre Cv, né, a razão entre calor molar, pressão constante e volume constante, supõe uma expansão adiabática. O que é essa expansão adiabática? É uma expansão, lembra, tem que ser redundante isso para vocês. Adiabática significa que a troca de calor é zero. Então aqui a gente tem um recipiente todo isolado, não está trocando calor com o ambiente, nem recebendo nem perdendo calor. E o gás aqui, ó, ele vai expandindo bem devagarinho, então tem um trabalho sendo realizado aqui, ou seja, vai se retirando pequenas esferinhas aqui, né? Vai tirar essas esferinhas, isso aqui vai ficando com um peso menor, então o gás começa a expandir ele lentamente. O gráfico é esse aqui, ó, ele sai de um ponto e vai atravessando as isotermas, então sai de 700, vai resfriando enquanto expande, atravessa o 500 Kelvin, 300 Kelvin e assim por diante. Aí eu quero chegar nessa fórmula aqui, que é a característica de uma expansão adiabática. Então como é que a gente faz? A gente começa com a demonstração pela lei da termodinâmica, né? Então esse cara aqui é zero, esse primeiro aqui é zero, então a gente chega aqui, a variação da energia interna
também conhecida, CV delta T. Aí quando eu faço essa substituição aqui, eu descubro que N delta T, no caso N dt aqui, ó, pode ser escrito como menos P, o dV, sobre o calor específico a volume constante. Guarda essa informação aqui. Outra maneira de escrever o N dt é a partir do PV igual a nRT. nRT. Se eu fizer a diferencial, derivar isso aqui, que é diferenciar, né? Fazer como é que eu derivo o produto? Derivar o primeiro derivado do segundo, mais o segundo derivado do primeiro. Então, derivei o P vezes V. O NR é constante, fica um dt aqui. Então, outra maneira de escrever o NDT é por isso aqui, ó. Lembrando que eu utilizei o PV e nRT, CP igual a CV mais R, né? Isso vai ser útil pra gente. Então, uma outra maneira de escrever o NDT é desse jeito aqui, ó. NDT é PdV mais VdP sobre R. Só que R é quem? CP menos CV. Aí o que se faz é igualar o de cima com o de baixo, né? Eu igualo isso aqui com isso daqui. Então eu posso passar o P dividindo aqui para baixo, ó, né? Eu posso, aí o P, tem um PDV aqui, ó, eu posso isolar. Vamos fazer essa conta com vocês. Então uma coisa que a gente faz é isso aqui, ó, menos PDV sobre CV igual PDV mais VdP sobre CP menos CV. Vou multiplicar a cruzada aqui. Então, vou ter esse aqui, ó, menos PDV CP, que é esse aqui, mais, né, porque menos com menos, PDV CV igual, então, né, tem que ser então, que dá multiplicar, igual esse cara aqui, que é PdVCV mais VdP CV. Aí nota que a gente pode cortar alguém aqui, deixa eu ver, menos o PdVCV, tá aqui, ó, PdVCV, esse aqui corta com isso aqui. Aí eu posso passar o P dividindo, passar o V, então fica uma coisa assim, ó. Aqui já estava CPdV negativo, aí eu vou passar esse V para baixo, então vai ficar sobre V aqui. E nota que tem um P aqui que eu vou passar para o lado de lá, então esse aqui vai ser igual ao que ficou aqui, que é dP sobre P, que veio daqui, né? E multiplicado aqui por um CV. Então, eu fico com essa expressão aqui, que dP sobre P é igual a menos CP sobre CV dV sobre V. Aí eu posso só multiplicar isso aqui, então eu posso integrar, né? Vamos fazer assim primeiro, vamos passar somando. Aí o que eu passo aqui, ó, vou fazer o seguinte, esse aqui tá menos aqui, eu vou passar ele para antes do sinal de igual, somando, igual a zero. Agora sim, quando eu integro, o que vai dar isso aqui, ó? Quando eu integro isso tudo, ó, vai dar ln de P mais esse gama ln de V igual a uma constante. Quando a gente tem uma coisa multiplicada pelo ln, é a mesma coisa de colocar ele elevado, então eu fico isso aqui, ó, ln de P mais ln de V elevado a gama igual a uma constante. Constante, produto de ln, soma de ln é o produto, então a gente chega exatamente no que está aqui, ó. ln de P mais gama ln de V igual a uma constante. O gama passa elevando, então fica P vezes exponencial de uma constante que é uma nova constante. Então chega nessa dedução aqui. E a gente pode usar PV nRT
para chegar na fórmula que está aqui, né? Substituir PV elevado a gama, quando tiver com temperatura, substituir o P, né? A gente chega com TV elevado a gama menos 1, né? Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro!